Oi, turma, tudo bem com vocês? Segundou. Bora lá para nossa aula de número 1 dessa segunda-feira, língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar o gênero textual romance. Para começar, vou contar um romance para vocês. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. O doutor era o Piro, Glu-Glu. A enfermeira era o Urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. Cococococó, cococococó, Brincadeiras à parte, gente, nós vamos tratar de forma correta o gênero textual romance agora, tá bom? Bora lá? Mas antes, vamos para a correção da aula passada, onde nós falamos de locução verbal, certo? Deixa a prof pegar o marca-texto. Vamos lá, gente. Releia esse trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. Objetivo do jogo. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. Entre as palavras destacadas, quais expressam as principais ações do jogador? Gente, as palavras são capturar e encurralar. São as duas que expressam as principais ações do jogador, tá? A locução verbal, então, como nós vimos na aula passada, é uma estrutura formada por 2 verbos, né? Ali, ó, deve, né? E capturar, 2 verbos. O verbo auxiliar deve e o verbo principal capturar. O verbo principal é que expressa a ideia do fato, né? Nesse caso ali, capturar. Leia esta frase. O jogador pode fazer mais de uma captura. Sublinhe a locução verbal. Aqui a professora não sublinhou a locução verbal, que nós vamos sublinhar juntos, tá? Aqui, ó. Opa, prof, página... Ah, tá. Põe na página certa, professora. Aqui. Aqui, ó. O jogador pode fazer. Então, aqui, ó. Pode fazer. Aqui é a locução verbal. Pode e fazer, tá bom? Reescreva o trecho trocando jogador por jogadores. Então, fica dessa forma, ó. Os jogadores podem fazer mais de uma captura, tá? Letra C. Na locução verbal, que verbos ou que verbo, né, sofreu flexão? O verbo auxiliar pode, tá? Porque aqui, ó, o jogador pode fazer, né? Então, nós flexionamos o verbo pode, ó. Os jogadores podem fazer, tá bom? Foi esse verbo que sofreu essa flexão ali. Nós trabalhamos ele, tá? Do singular para o plural. Página 19, vamos lá. Concordância verbal, né? Onde nós já falamos disso em aulas passadas também, além da nossa última aula, né? Em uma locução, o verbo auxiliar varia para concordar com o sujeito. Então, o verbo deve concordar com o sujeito. Então, o jogador pode mover. Os jogadores podem mover. A gente flexiona o verbo, né? Ó, o verbo auxiliar aqui, ó, para que ele concorde com o sujeito da frase, ó. O sujeito da frase aqui, ó, o jogador pode. Os jogadores podem, tá bom? Releia agora este outro trecho, tá? Caso isso não aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Sublinhe a locução verbal nessa frase aqui, ó. Será encurralada. Complete o quadro referente a essa locução verbal. Então, o verbo auxiliar é será e o verbo principal encurralada, tá bom? Então, nas locuções verbais, nós vimos na aula passada que o verbo principal está em uma das 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Observe alguns exemplos, tá? Gente, nós não vimos essa parte na aula passada, concordância verbal nós vimos em aulas anteriores, porque, né, a prof não colocou essa página aqui na hora da edição, a prof esqueceu de colocar a página 19, e só alguns aluninhos aí
sentiram falta dessa página, que prestaram bem atenção lá e sentiram falta dessa página e chamaram a prof lá no privado para falar, tá bom? Então não tem problema que vocês estão fazendo a correção, na verdade conhecendo essa página e já corrigindo, tá? Então nós estamos fazendo juntos, não tem problema, tá? Então vamos ver o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Então olha lá, o jogador está vencendo a partida, então vencendo é gerúndio, tá? Está vencendo, está fazendo, né? O cachorro foi vencido pela onça. Vencido é particípio. E ele vai vencer essa partida é infinitivo, tá bom? Mais pra frente, vocês vão trabalhar o conceito aí dessas 3 formas nominais, tá? Número 4, reescreva as frases a seguir, trocando o sujeito em destaque conforme o que está indicado entre parênteses. Então, olha lá, João deve participar do campeonato. O que está entre parênteses? João e Maria. Então, João e Maria devem participar do campeonato, né? São 2, João e Maria. Letra B, Mariana. Ó, Mariana, você, Ana, viva Mariana. Mariana está comemorando o fim do jogo. Entre parênteses, nós estamos comemorando o fim do jogo, tá? Lembrando aí de flexionar o verbo de acordo com o sujeito, tá? Na página 20, a prof não trouxe uma correção, né? Porque vocês deveriam aí criar, né? Elaborar regras de um jogo escolhido por vocês. Elaborar com a família, tá bom? E a 21 também, onde vocês deveriam fazer aí a avaliação do jogo produzido por vocês. Essa autoavaliação, tá bom? Na página 22, nós temos aí um resumo que a prof leu na aula passada para vocês, né? Sobre texto instrucional, sufixo inha, inho, variação linguística, locução verbal, tá bom? Só aquele resuminho da aula passada mesmo. Então, agora, nós vamos para os exercícios de hoje, da página 23 a 28, de acordo com o nosso cronograma, onde a prof falou que nós trabalharíamos o gênero textual romance, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, você sabe o que é um texto literário? Respondam no caderno, tá bom, gente? Número 2, você gosta de literatura, ou seja, de ler romances, contos e poemas? Por quê? Se sim, gente, vai explicar o porquê. Se não, também, tá? Número 3, qual a importância do texto literário? O que vocês acham, né? Qual é a importância disso, do texto literário? Tá? Então, continuando lá, gente. Lembrem-se de responder no caderno com margem, cabeçalho, tá bom, gente? Não é porque nós estamos no final do ano que vai tudo desandar, tá? Continuem no capricho. Romance. Algumas obras literárias são consideradas clássicas em razão de terem sido produzidas há algum tempo e terem seu valor reconhecido até os dias atuais. Esse é o caso de Alice no País das Maravilhas, que você vai ler nas páginas seguintes. Antes da leitura, saiba um pouco sobre o seu autor e sobre a escrita dessa obra. Então, gente, a gente vai falar sobre o autor, né? Lewis Carroll, talvez, né? Não sei. Do you speak English? Porque eu know. Então, se alguém souber a pronúncia, pode escrever ali pode falar para a prof, não adianta escrever, né? Pode mandar um áudio. Mande áudio, tá bom? Então, vamos ver. Ele nasceu em Daresbury, no Reino Unido, em 27 de janeiro de 1832. Charles Dodson era o seu nome verdadeiro, mas ele assinava os livros como Lewis Carroll, né? E assim ficou conhecido. O escritor estudou matemática na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e aos 22 anos já era professor de universidade. Imagina, gente, com 22 anos ser professor de universidade? Ele ensinou geometria, álgebra e lógica durante 33 anos e escreveu livros sobre o assunto. Ele foi o pioneiro no ensino lúdico, isto é, o aprendizado por meio de atividades divertidas.
Para ensinar matemática de forma mais agradável, ele criava jogos e passatempos. Hoje é tão natural, né, a gente trabalhar dessa forma, né, usando o lúdico, com jogos e passatempos, mas naquele tempo, gente, imagina, foi um grande feito, né, da parte dele, porque naquele tempo não era comum, principalmente se trabalhar essa disciplina, matemática, através de jogos e brincadeiras, né. O escritor gostava muito de crianças. No dia 4 de julho de 1862, fez um passeio de barco a remo no rio Tâmisa com um amigo e suas filhas. Uma delas se chamava Alice. Alice! Durante a viagem, para distrair as crianças, ele inventou uma história em que a personagem principal era a própria Alice. Foi assim que surgiu Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865. Na história, Alice entra em uma toca de coelho e conhece diversos personagens fantásticos. 6 anos depois, ele lançou outro livro com a mesma personagem, Alice através do espelho, que mostra um mundo no qual tudo funciona ao contrário. As duas obras foram publicadas com o pseudônimo de Lewis Carroll e fizeram enorme sucesso. Número 1. Alice se tornou uma das personagens mais conhecidas da literatura mundial. Escreva o que você sabe sobre ela e compartilhe com colegas e professor. Gente, vale a pesquisa? Vale, né? Como a prof sempre fala para vocês, vocês são alunos pesquisadores. Porém, aqui a gente está querendo saber qual é o seu conhecimento prévio, sem pesquisa. Você conhece, né? A obra Alice no País das Maravilhas. A gente conhece a Alice da nossa sala, né? A Alice, mas eu quero saber se vocês conhecem a Alice personagem, tá? Do País das Maravilhas, tá bom? 25. Então, aqui tem o primeiro capítulo do romance dela, tá? Na Toca do Coelho. Alice estava começando a se cansar de ficar ali sentada ao lado da irmã no barranco e não ter nada o que fazer. Uma ou duas vezes espiara o livro que sua irmã estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, né? Sem figura nem diálogos. Assim meditava com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor aquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as margaridas, quando de repente o coelho branco com olhos rosados passou correndo perto dela. Não havia nada de tão notável nisso. Nem Alice achou tão estranho ouvir o coelho murmurar para si mesmo: Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, estou muito atrasado. Quando pensou nisso, bem mais tarde ocorreu-lhe que deveria ter estranhado, porém naquele momento tudo pareceu-lhe perfeitamente natural. Mas quando o coelho tirou um relógio de bolso do colete, deu uma olhada nele e acelerou o passo. Alice ergueu-se, porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida tinha visto um coelho de colete, e muito menos com um relógio dentro do bolso. Então, ardendo de curiosidade, ela correu atrás dele campo afora, chegando justamente a tempo de vê-lo sumir numa grande toca sob a cerca. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que ela sairia dali depois, né? Em como é que ela iria sair dali depois. E ali a gente conhecendo a história, seja através do livro ou através de filmes, né? Animações a respeito, né, da Alice no País das Maravilhas, a gente sabe que ali começa uma aventura da Alice, né? Então vamos lá. Número 3. A história inicia em um momento de tranquilidade um pouco sonolento para a personagem Alice. Letra A. Onde Alice estava e com quem ela estava? Tá fácil, né, gente? Letra B. O que os personagens estavam fazendo? Letra C. O estado de espírito de Alice era de desânimo, cansaço ou tédio? E por quê? Número 4. O que aconteceu interrompendo a monotonia do momento? Também tá fácil, né, gente? Número 5. O que a Alice achou realmente estranho? O coelho passar correndo perto dela, ele murmurar que estava atrasado ou ele tirar o relógio do bolso? Número 6. Por que, em sua opinião, Alice foi atrás do coelho? O que a motivou, na sua opinião, tá? Na página 27, gente, nós temos ali uma continuação, tá?
desse primeiro capítulo, onde começa a aventura dela ali, né? Quando ela entra lá na Toca do Coelho. A prof não vai ler aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, se vocês puderem ler com calma, tá bom? Para que vocês possam ter esse momento de leitura com bastante tranquilidade. Então, vocês vão ler e responder essas questões aqui, ó. O que aconteceu após ela entrar na Toca do Coelho? O que ocorreu de estranho na queda dela? E como era o poço? Descreva-o, né? Então, vocês vão ler com calma e vão responder essas perguntas. Tá bom, gente? Então, ó, a atividade de hoje de língua portuguesa, essa interpretação aí, sobre Alice no País das Maravilhas, termina aqui. Amanhã nós damos continuidade, tá bom? Nós daremos continuidade, então, à correção e às outras atividades referentes a essa obra. Agora, prestem bastante atenção. Vamos continuar, na verdade. Ai, professora! É que eu ia fazer uma surpresa, né, para vocês a respeito do próximo slide, mas tinha mais um slide, né? Então tá, vamos lá. Voltando, volta aí. Então tá, depois de fazer, de responder as perguntas da página 27, que fiasco, né, professora? Vamos lá para a última página. Aquela era a página 27, né, gente? A prof colocou no cronograma até a 28. Então, olha lá, o prazer da leitura. O que acontece ao ler um texto de literatura? O leitor passa a ter contato com um mundo novo, criado pela imaginação e que pode se aproximar ou se distanciar do mundo real. No texto literário, o leitor participa de um jogo. Ele precisa aceitar que, naquele mundo imaginário, certos eventos e certas ações são possíveis. Quando lemos que Alice encontra um coelho falante, que ele tem um relógio, que ela cai em câmera lenta em um poço sob uma toca de coelho, o leitor aceita que isso é possível naquele mundo criado pela imaginação. Aí vocês vão responder, agora sim, finalizando, tá? A aula de hoje. Caindo, caindo, caindo. O que significa a repetição do verbo cair? No contexto ali, né? O que significa essa repetição? Número 12. Pelas ações de Alice, qual é a principal característica da menina? Explique sua resposta. E número 13, compartilhe com os colegas o que você sabe sobre essa história e o que imagina que vai acontecer com a menina na sequência. Então, no início, era para falar sobre a menina, e aqui sobre a história, se você sabe, né? O que você sabe dessa história, o que você imagina que vai acontecer com ela na sequência desse capítulo, tá bom? E façam no caderno também, porque aqui não tem espaço para poder escrever aí essa resposta, tá? Bem pessoal, tá bom? Agora sim, menininha, senta aí, abre teu livro e presta atenção, tá bom? Tô falando para essa menininha aqui, né? Ela tá aqui, né? Aqui, menininha, tá? Então, vamos lá, gente. Agora a prof vai falar sobre a outra atividade que a prof já colocou até no Facebook, né? Colocou no grupo, a prof já falou nas aulas ao vivo, então vamos conversar sobre ela. Campanha eleitoral Prefeito Mirim. Deixa a prof diminuir um pouco aqui, para não ficar bem na frente da explicação, né, professora? Aí. Gente, a professora falou para vocês da campanha eleitoral Prefeito Mirim, né? Onde vocês fariam a campanha para se tornar aí, né, para que um de vocês possa se tornar o prefeito Mirim da nossa cidade. Mas, vamos recapitular aí, qual é a função de um prefeito? Vocês já devem ter visto isso no 4º ano, onde vocês trabalharam poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas a gente vai dar uma repassada aí para entender melhor, até para produzir o seu horário político, a sua campanha eleitoral, tá bom? Então, olha lá, qual é a função de um prefeito? Em todas as esferas da nossa federação, encontramos a mesma divisão de poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, exceção para os municípios que não possuem judiciário, tá? O prefeito é o chefe do poder executivo de um município. Isso significa que está nas mãos dele o poder de administrar a cidade em que vive. Ele cobra impostos e taxas que, por sua vez, devem custear obras, serviços e políticas essenciais para a vida nas cidades.
Alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras são a limpeza e a iluminação públicas, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil, creches, pré-escolas e o ensino fundamental e a formação da guarda municipal. A prof trouxe como exemplo aqui o prefeito de Townsville, de Townsville, tá? Das meninas superpoderosas, né? A prof adora, já falei isso para vocês, né? Então, ele tá aqui para representar isso, a figura do prefeito, tá bom? Então, gente, prestem atenção o que vocês deverão fazer, tá? A prof também trouxe aqui para vocês um infográfico, tá? Lembra que a gente trabalhou com infográfico? Então, a prof trouxe. E tanto o infográfico quanto essas informações que a prof colocou aqui para vocês são do site Politize, politize.com.br, tá? A prof tirou desse site para trazer aqui para vocês. Então, vamos continuar. Aqui, gente, ó, nós temos... Deixa eu ver se eu não fico... Vou diminuir mais um pouquinho. Não precisa, né? Diminuir mais um pouquinho aqui. Aí. Aqui a prof trouxe um infográfico, que também é de lá, tá? Do Politize. Onde faz um resumo ali, tá? Prefeito ou vereador, de quem é a responsabilidade. Por que a prof trouxe também a visão das responsabilidades de um vereador? Porque esse ano nós temos eleições tanto para prefeito quanto para vereador. Então é importante saber a função de cada um, tá bom? Mesmo que você esteja concorrendo a prefeito mirim. A cada 4 anos, devemos escolher os nossos representantes municipais, quem serão os prefeitos e vereadores dos cerca de 5.570 municípios brasileiros. Por isso, no período de campanha eleitoral, não é incomum ouvirmos os candidatos aos cargos fazendo promessas aos eleitores para conquistarem votos. Mas o que um candidato a prefeito e um candidato a vereador podem prometer? Quais são as responsabilidades de cada cargo? Então, a gente vai ver agora nesse resuminho, porque é muito comum, né? A gente assistir horário político, são muitas e muitas promessas. Mas, dessas promessas, o que será que esse candidato a vereador pode realmente cumprir? Até onde vai a função dele, né? E a mesma coisa para os candidatos a prefeito. Realizar obras nos municípios. Como asfaltar ruas e construir praças. Qual a responsabilidade é de quem, gente? Qual é a função? É do prefeito, né? De quem é essa função, aliás? É do prefeito. É poder do executivo municipal realizar obras nas cidades, tá bom? Então, essa função é do prefeito. Prestem bastante atenção, porque é daqui dessa aula que vocês vão entender quais são as funções para fazer aí o vídeo da campanha de vocês, tá bom? Criar novos bairros, distritos e subdistritos no município. É função do vereador. O vereador é um agente do poder legislativo, por isso cabe a ele deliberar, criar ou extinguir leis de assuntos exclusivos da esfera municipal, como esse da pergunta, tá? Criar uma guarda municipal, a gente já viu, né, no slide anterior, que é do prefeito. A segurança pública é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Aos municípios, cabe realizar ações de prevenção à violência, como melhorar a iluminação de ruas, instalar câmeras e a criação da guarda municipal, tá? Guarda municipal, é guarda do município. Atenção, a guarda municipal não possui as mesmas funções da polícia civil ou militar, tá? Fiscalizar as contas da prefeitura. De quem é essa função? Do vereador. É responsabilidade do Poder Legislativo Municipal fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do prefeito. Então, o vereador fiscaliza as ações do prefeito, tá bom? Fiscaliza as contas, né? Para isso, os vereadores podem, inclusive, visitar órgãos municipais, fazer questionamentos por escrito ao prefeito e até criar comissões parlamentares de inquérito, uma comissão para investigar, né, atos administrativos. Aumentar o número de vagas na rede de educação, do prefeito também, é responsabilidade dos municípios fornecer vagas para educação de base, ou seja, creches e pré-escolas, e para ensino fundamental.
Para cumprir isso, o prefeito pode prometer construir novas escolas, certo? Então, olha a função do prefeito, tá? Alterar o plano diretor do município, do vereador, gente. O plano diretor é uma lei municipal que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. É responsabilidade dos vereadores discutir e aprovar o plano diretor de um município, tá? Então, aqui, ó, um resumo das responsabilidades de cada cargo, tá bom? Então, o prefeito é o chefe do poder executivo de um município. Isso significa que será nas mãos dele, que está nas mãos dele o poder de administrar a cidade em que vive. Ele cobra impostos e taxas que, por sua vez, devem custear obras, serviços e políticas essenciais para a vida nas cidades. Alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras são limpeza e iluminação públicas, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde e atendimento básico municipais, né? Isso aqui é um resumo do que a gente viu até no primeiro slide, tá? A educação infantil, creches e pré-escolas e o ensino fundamental. E do vereador. Como integrante do Poder Legislativo Municipal, o vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Pode-se dizer que a atividade mais importante do dia a dia de um vereador é legislar. Podemos citar como ações típicas que estão ao alcance de um vereador, criar, extinguir e emendar leis, da maneira que ele julgar que seja mais adequada ao interesse do município, tá? Além disso, os vereadores têm responsabilidade de fiscalizar as ações do Poder Executivo. O vereador, ele é um braço direito do prefeito, né? Para que todo o serviço dentro do município, todos os serviços ofertados realmente aconteçam, ocorram de forma correta, né, de forma ideal. E também ele fiscaliza aí as contas da prefeitura, né, as ações do prefeito, né. Então, ele seria aí um agente da comunidade dentro da prefeitura. Deveria ser assim, tá bom? Na teoria deveria ser assim, tá? Então, gente, até aqui, né, deu para se ter uma ideia aí e conseguimos separar qual é a função do prefeito e qual é a função dos vereadores, tá? O que vocês farão agora? Agora é a hora da campanha. Prefeito Mirim de Curitiba. Então, vocês já sabem quais são as atribuições do prefeito, certo? Então, vocês estão vendo que os candidatos a prefeito de Curitiba estão em plena campanha eleitoral, a todo vapor, né? Então, todos os dias, no horário de almoço, à noite, nós temos o horário político ali, né? Na televisão, no rádio. E nós faremos aí o vídeo, né? Vocês farão os vídeos das campanhas de vocês. Então, o que vocês vão prometer? Qual é o plano de governo de vocês, tá? Tem que constar lá, tá bom? Então, assim, gente, esse vídeo vocês vão fazer de até 1 minuto, tá bom? Pode ser menos, prof? Pode, tá? De 30 segundos a 1 minuto, que eu acho que é o essencial, assim, que vocês conseguem colocar todas as propostas, pedir para que as pessoas votem em vocês, né? Acho que ficaram faltando 2 aluninhos só para me mandar aí o partido de vocês, né? O partido político que foi criado por vocês, para que a prof coloque lá também. Pode ter slogan, né? Uma frase de impacto lá para a campanha. E depois disso a prof vai começar a lançar lá no Facebook da escola as campanhas de vocês, né? Para que o povo comece a votar. Aí essa semana nós teremos, ó, votação, tá bom? Muita votação. Então vai chamar os amigos, os familiares, todo mundo para votar, tá bom? É campanha mesmo, hein? Firme na campanha de vocês. Prof, para quando é esse vídeo? Esse vídeo a prof vai postar na terça-feira. Então, vocês podem enviar de hoje já, tá? Até amanhã, terça-feira, às 3 da tarde, tá bom? Então, esse vídeo de hoje, a partir de hoje, segunda-feira, até amanhã, terça-feira, às 3 da tarde. Tá bom, gente? Então, é isso.
Se restou alguma dúvida, vocês podem assistir novamente, né? Anotar essas atribuições aí de prefeitos e vereadores para que vocês consigam separar, assimilar e fazer a campanha de vocês, tá bom? E as atividades do livro, né? Que nós vimos hoje, tá? Então é isso. Um beijo. Daqui a pouco a gente vai se ver na aula de literatura, nossa aula ao vivo, tá bom? Então, para quem está assistindo essa aula depois da aula de literatura, ai, 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 vou morder a orelha, mas mesmo assim, ó, beijo, até amanhã. Para quem está assistindo antes da aula de literatura, daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até as nossas aulas do terçou. Beijo, beijo e tchau!